estamos ao vivo com uma série de convidados importantes, né, para trazer para vocês informação sobre tecnologias, processos e recursos humanos. Hoje nós temos aí mais um convidado muito especial, né, que é o Sérgio Godif. Tudo bem, Sérgio? Vai muito bem. Vamos à primeira correção. É Sérgio Gotthilf. Tá vendo? A gente fica... foi bom você ter me falado, porque a gente pronunciou do jeito que veio, né? Fez muito bem. Eu conheço o Sérgio já há alguns anos, eu sempre chamei ele por Sérgio, né? Então é Gotthilf. Gotthilf, que em bom alemão significa Deus ajuda. É um bom começo. Muito bom. Pessoal, quem tiver alguma pergunta, quiser fazer uma pergunta ao vivo para o Sérgio, né, você pode mandar um e-mail para tvcallcenter@clicktv.com.br. Eu sou Kent Sakamoto e estaremos aqui batendo um papo, né, principalmente sobre headsets, que é um assunto assim muito importante que todo esse contingente de trabalhadores utiliza, né? E os que hoje são diretores, gerentes, supervisores também já utilizaram, porque vocês começaram com isso e muitas vezes continuam utilizando, porque a tarefa muitas vezes o exige, né? Sérgio, me fala assim um pouquinho sobre você, né? E o que te levou, né, a trabalhar com essa tecnologia. Sérgio tem mais de meio século de existência. Não preciso revelar os números exatos, porque eu acho que isso voga em meu benefício. E Sérgio fundou a ERSET há 25 anos atrás. Eu tenho enorme orgulho de dizer 25 anos atrás, para uma atividade que não existia no Brasil. É uma atividade que nós trouxemos da América do Norte, toda a atividade do call center, o mundo de vender e de fazer atendimento por telefone. Eu certamente fui um dos primeiros, mas ao invés de fazer atividade já utilizando o próprio headset como ferramenta de trabalho, em grande escala, a verdade é que eu, graças a uma hérnia de disco, e em área de atendimento de propaganda, eu não conseguia mais falar ao telefone. Então, essa coisa de ficar com o monofone que existia na época... Mais pesado, inclusive. Mais pesado, encostado no pescoço, eu não podia mais. Então, achei uma solução tecnológica que foi desenvolvida aqui no Brasil e que era o primeiro ERSET lançado em 1986. Esta é a razão da entrada no negócio, uma necessidade de saúde. E daí para frente é um crescimento, e verdade é que há 25 anos atrás eu dizia, posso lhe oferecer um headset? E as pessoas achavam que eu vim de um outro planeta, porque aqui homens não utilizariam isso, porque de jeito nenhum iam se submeter a isso, e as mulheres então, estragar penteado nem se fala. Tá certo, bacana. Sérgio, naquela época, como que era assim a receptividade do mercado? Eu me recordo que há 25 anos atrás os headsets eram mais pesados, né? O material que era utilizado também não é o que nós temos hoje com a evolução da tecnologia. Conta pra gente um pouquinho como era esse panorama. A primeira lembrança que eu tenho quando o Kendi me pergunta isso é os primeiros materiais que eram usados para headsets eram baquelite. E baquelite, que vocês vão saber muito bem o que é aquilo que é o punho, a alça de uma frigideira ou de uma caçarola, aquela peça de plástico preta. Aquilo evidente, sem espuma, incomodava muito. E aquilo não era confortável, aquilo não era ergonomicamente correto. Se lembrar dos filmes de marcianos de 1950 para frente, vocês vão se lembrar de uns atendentes de telemarketing alertando os terráqueos da nossa eventual invasão. Aquilo era o modelo dos headsets de antigamente. Então nós trouxemos uma ideia de fazer um headset de até 30 gramas, e isto se chamava ultraleve na época. Bacana. Pessoal,
É você que ligou nesse momento, né? Nós estamos falando com o Sérgio Gottfried, que é presidente da Earset, tá? Os populares headsets, fones de cabeça utilizados aí muito no setor de teleserviço. Quem tiver alguma pergunta pode endereçar para tvcallcenter@clicktv.com.br. Sérgio, fala um pouquinho sobre a profissionalização do setor de teleserviços. É com um imenso prazer que este mercado cresceu vigorosamente, liderado por profissionais, dos quais, em nome de um deles, que é o Pedro Renato Eckersdorf, da ABT, eu quero cumprimentar todos os outros presidentes, para que ninguém diga, não lembrei deste ou não lembrei daquele. O início desta atividade toda tem a ver com vendas de produtos por assinaturas, serviços de atendimento a clientes, vendas e atendimento de não só produtos e serviços, mas também a parte de receber informações. Vocês conhecem tudo o que eu estou dizendo, mas nada se fazia na escala que se faz hoje. Eu quero fazer mais um agradecimento a uma pessoa que me introduziu nesta área e que se chama Ike Zarmati, que era o vice-presidente da Abril, na época em que Veja e outras assinaturas eram cuidadas pelo Departamento de Marketing Direto, onde eu comecei a minha vida profissional. Não havia o profissionalismo que todos nós vivemos hoje. Não haviam salas de descanso, não haviam salas de repouso, os próprios headsets não tinham a mesma técnica, nem o mesmo cuidado que tem hoje. É verdade, 25 anos atrás, todos nós que militávamos nesta atividade não tínhamos as condições ideais, mas nós as forjamos em 25 anos e estamos no melhor nível de igualdade para qualquer melhor padrão no mundo. Excelente. O Sérgio está falando aí do momento em que precisou-se batalhar muito para que os ambientes tivessem ergonomia, os ambientes tivessem ar-condicionado de uma forma adequada e que também os próprios profissionais de fonoaudiólogos e tudo mais passassem a se interessar por esse setor, né? É um aspecto assim bastante importante, né? Nós estamos também sendo assistidos por secretário da Prefeitura Municipal de Ortigueira do Paraná, tá? Obrigado aí ao Geraldo Magela, né, que está nos assistindo, e ele tem uma pergunta aqui para você, né? Com a evolução das tecnologias, os telefones, tomadas, pinos, padrão de usabilidade, o que você poderia comentar com a gente? É muito interessante a pergunta, e obrigado. Imaginem que para começar a se utilizar um headset 25 anos atrás, era importante e absolutamente indispensável furar o aparelho telefônico. Não havia jeito de conectar aquilo que hoje nós sabemos que é um RJ11, um conector plástico, facilmente encaixável, desencaixável. A gente tinha que furar com furadeira, 2 furos ou 1 furo no aparelho telefônico. Depois tinha que pegar fios para ligar recepção e transmissão. Portanto, não havia jeito de fazer uma operação de prateleira. Praticamente cada instalação era uma instalação feita na casa do cliente. Depois nós começamos a utilizar pinos, que somente os pinos deviam ter 100 gramas de peso. Então isso não era muito prático. E a tentativa de vender um produto desses era, se não hilária, era muito difícil, porque havia resistência para que isso se começasse a ser utilizado naquele momento. Vencemos as resistências. Se a gente imagina hoje, falar num headset, essa é a coisa mais corriqueira, mais comum, e não há ninguém que possa dizer, eu não quero utilizar. Até os carecas utilizam, porque podem colocar suportes atrás da orelha e não machuca o cocoroto de ninguém. Voltando à tecnologia, começamos com 2 furos dentro de um aparelho. Depois vocês devem lembrar de pinos padrão de telefones. Então nós tínhamos que às vezes conectar headsets com um amplificador no meio do caminho para conectar diretamente na linha telefônica. Conseguimos evoluir para amplificadores
que a gente colocava entre o telefone e o headset. E era como uma chave de comutação. Ou usava o telefone, ou usava a caixinha do amplificador com headset. E aí mudou tudo com o advento do RJ11, aquele pininho plástico que se encaixa na linha telefônica ou se encaixa no monofone ou um headset. Enorme transformação e uma felicidade para os fabricantes, porque quando tinha que fazer telefone furado, mercado 1. Quando já tinha que fazer com pinos, o mercado apareceu todo inteiro de novo. Quando começou a RJ11, o mercado começa de novo. Depois vieram os analógicos, os telefones digitais, que são os que mais existem hoje, e agora nós vamos entrar em VoIP e, para a felicidade de todos, conectores USB. Vamos trocar o parque de headsets no Brasil, na América Latina e no mundo, para onde nós já exportamos. Só posso dizer, bem-vinda à tecnologia. Legal. Ô, Sérgio, poderia falar um pouquinho mais sobre a tecnologia USB, que realmente é muito revolucionária aí? O começo e o advento da tecnologia USB, ela traz a fusão da chegada de informática, cibernética e telefonia. Tudo que há de melhor nestes três grupos são agora atraídos e feitos terminais em que isso tudo está dentro de um lugar só, de um produto só. A utilização para call centers, a utilização para os próprios terminais, para quem quer fazer pessoalmente o seu call center em casa, facilita muito todo o trabalho, porque permite todas as informações que hoje nós temos armazenadas estarem disponíveis para o atendente, e de uma maneira muito simples. Os computadores estão todos integrados. É muito melhor trabalhar em call center hoje do que trabalhar no passado. E uma importante informação e um agradecimento divino quase. Nós passamos alguns anos atrás por algumas tentativas no mercado brasileiro de trabalhar com produtos que identificavam a nós por tudo aquilo que a gente tecla, por tudo aquilo que a gente falava, e felizmente para o mundo dos headsets isso não funcionou muito bem. Vamos manter os atendentes humanos falando conosco. Para nós, para a Earset, é muito melhor. Para vocês também. Bacana. Sérgio,